Acho que o jogo mais antigo de administração diária que eu já tive foi o Civilization, que eu gostava muito, né? Apesar de ter acesso depois a outros materiais, como Age of Empires, né? Entrando na parte mais da fantasia de Warcraft, né? Inclusive teve um específico, talvez, que foi um dos mais fantasiosos, que ao invés de construir um reino, você tinha que construir duas cidades ao mesmo tempo, só que uma no céu e outra no inferno, né? Cujos recursos eram semelhantes, mas que tinham que ter propriedades bem distintas por motivo óbvio, né? Que era justamente no jogo Afterlife. Né? E o que ocorre é que estamos numa geração atual de vários jogos de administração e tudo mais numa linha de cuidado com fazenda, né? Graças ao jogo Animal Crossing, já que ele despertou uma onda de jogadores atrás desse gênero, né? E muitas empresas estão produzindo esse tipo de material. Sendo que agora um dos novos jogos disponíveis é o Fable Doom, que vamos discutir aqui, sendo que aqui é o Luiz Henrique do Monstros e Aventuras, num especial para o CFN Notícias e o Atopeira. O Fable Doom, ele tem como objetivo criar um jogo, mais precisamente você estar num clima de contos de fada ao mesmo tempo que você constrói o seu próprio reino. Quase como se você criasse um reino mágico numa coisa similar aos mundos da Disney. Inclusive, fica aí, Disney, para pegar e tentar construir algo do gênero que a gente ia gostar de jogar, tá? Então, aqui você é um príncipe que é colocado para fora de casa, viajar ao mundo, ou princesa, né? Para conseguir pegar e criar seu próprio reino, achando um lote de terra, construindo sua própria civilização, ao mesmo tempo que tem que lidar com invasões de outras criaturas, né? E lidar com justamente a diplomacia dos reinos próximos, o que inclui também achar futuramente um consorte, uma consorte, né? Para poder pegar e viverem felizes para sempre. Inclusive, o jogo, você inicia tentando localizar qual é o melhor território para você começar justamente o seu reinado, escolhendo o seu próprio nome, e toda a questão do tutorial daquilo que é dado das suas missões e acontecimentos do reino, né? Isto é, acontecimentos globais que influenciam recursos que você vai ganhar e perder extras ao longo do jogo, né? Acaba tendo um clima sempre meio de piada, meio humorístico, né? Mas sempre uma coisa leve, quase como se você estivesse interagindo sempre com personagens de contos de fada. Da jogo em si, da jogabilidade mais direta, você começa com um pequeno lote quadrado de terra, né, com vários recursos de pedras, madeira, água, etc, né, e vai tendo que administrar aquilo à medida que você vai crescendo sua população. A ideia básica é que sua população não se multiplica sozinha, né? Sempre você tem que construir áreas que permitam ser convidativas para atrair visitantes ao seu reino, esses visitantes decidirem ficar, e à medida que isso acontece, você vai realocando eles para poder pegar e trabalhar nas diversas estruturas da sua cidade, né? E, é claro, você tem que administrar tanto o fato de que certas estruturas precisam de certos recursos para trabalhar, né? Por exemplo, uma extração de rocha precisa ter justamente uma pedreira, uma construção rochosa do lado para poder extrair rochas, né? Ou justamente os lenhadores precisam estar perto de uma floresta para conseguir pegar e construir. Só que esses recursos têm que ser administrados com sabedoria. Inclusive, uma coisa importante, né? A ideia básica é que, dependendo da distância justamente das construções das casas onde estão os cidadãos da sua cidade, as construções se afetam mutuamente. Então, existem algumas que afetam negativamente, diminuindo o índice de felicidade dos habitantes se estiverem muito próximos das casas, né? E outras que aumentam, como por exemplo a estalagem, né? Que você pega e justamente aumenta a felicidade local, né? Sendo que quanto maior o índice de felicidade, não é simplesmente uma pontuação extra. Estamos falando do aumento da eficácia, inclusive dos trabalhadores, para poder pegar e realizar suas atividades lá dentro. E essa questão da eficácia envolve também como você administra justamente o seu território, já que ele tem que ser percorrido pelos personagens, né, que eles inclusive têm nomes individuais, você pode inclusive rebatizá-los se você quiser,
para pegar e justamente se distribuir dentro. Essa população se distribui e se estrutura para poder pegar e fazer suas atividades, né? Então, tentar construir uma coisa nova muito longe de onde estão as antigas, os trabalhadores vai demorar porque os trabalhadores vão ter que atravessar toda uma área. Provavelmente você vai ter que construir uma estrada para poder pegar e diminuir esse tempo de corrido para poder pegar e administrar justamente as atividades. E aqui, tempo é importante, porque existe toda uma mecânica de estações do ano que afetam diretamente sua produção, né? Então, por exemplo, as fazendas, elas não produzem comida durante o inverno. Então, é preciso ter construído um celeiro e que seja capaz de suportar o suficiente para abastecer a população durante todo o inverno, senão eles vão morrer de fome. Então tem uma dinâmica bem gostosa nesse processo, inclusive de você começar não tendo o reino inteiro disponível. Você tem um lote de terra e à medida que você vai cumprindo certas missões, conseguindo atingir determinadas quantidades de coisas como tamanho de população, certas construções específicas, a capacidade de coletar determinados itens, você consegue pegar e liberar a compra de territórios adjacentes, né? E é claro, dependendo de qual território você comprar, você vai ter mais recursos. Temos que lembrar que tem que lembrar quais são justamente as construções que você fez próximos da fronteira de cada uma das fronteiras do território. Então, algumas vezes, você vai ter que selecionar um que realmente permita que uma série de construções que você já fez, como são adjacentes a determinadas áreas, elas possam realmente se expandir e você criar novos recursos para a população. Senão você vai criar uma área, você vai comprar uma área que fica muito distante de onde está seu povo, né? E com isso pegar e fazer com que tudo seja mais demorado, por exemplo, né? E por aí vai. Sendo que ainda temos duas outras camadas adicionais, que é a questão de que temos outros reinos, e quando você pega e começa a treinar justamente mensageiros, você começa a pegar e realizar todo o processo de relações diplomáticas, que permite você pegar e ter recursos adicionais, né? E uma coisa importante que é a pontuação do status de nobreza, e a partir daí também você posteriormente caçar um pretendente, né? E também, além disso, o que acontece? Existe a questão da construção de exércitos, né? Que quando você finalmente começa a montá-los, é que possibilita justamente a luta contra invasores, né? Ao mesmo tempo de explorar recursos fantásticos, como por exemplo, subir num pé de feijão para conseguir invadir o reino do gigante e trazer novos recursos justamente para sua cidade, né? Lembrando que aquilo que estamos falando aqui é justamente as primeiras impressões das primeiras horas que tivemos dentro desse game. Que ele, sendo um jogo de fazenda, um jogo de administração, é uma coisa para você pegar, jogar com calma, tranquilo, experimentando cada possibilidade de construção, cada forma de interação, conhecendo pouco a pouco o seu território. E talvez uma das coisas realmente mais fascinantes desse gênero, né, é que você não está simplesmente explorando um mundo fantástico. Você está pouco a pouco construindo o seu próprio mundo para você pegar e explorar ele junto com esse processo, né? O que é bem bacana. Então, para quem gosta do gênero, ele acaba ele sendo um jogo realmente funcional e tendo o seu charmezinho próprio. E para quem nunca jogou, pode ser uma boa porta de entrada, já que ele tem uma clareza bem grande na medida que você vai dando novos recursos para você pegar e construir. Ele vai falando as propriedades de cada um desses novos recursos, né? E as primeiras fases tutoriais, eu acho que elas são bem claras, permitindo assim que você possa pegar e jogar sem ter tido uma bagagem toda anterior de jogos de administração para conseguir pegar e apreciar bem o game. Então, gente, espero que tenham gostado dessa resenha e até o próximo vídeo. Falou!